Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o segundo trimestre da revista de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, do dia 19 de junho de 2016. A lição de hoje traz como título a cosmovisão missionária. O que quer dizer essa palavra cosmovisão? Cosmo, mundo ou universo, mais visão. Então, visão do mundo, visão do cosmo, visão total. Modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Existem 7 cosmovisões básicas. Cosmovisão do teísmo, do deísmo, do ateísmo, do panteísmo, do panenteísmo, teísmo finito e politeísmo. Existe uma relação muito próxima entre o panteísmo e o politeísmo. Já entre as demais não existe nenhuma compatibilidade. Observe então que eu deixo para você aí uma dica de estudo, uma proposta de estudo de cada uma dessas cosmovisões, porque o nosso tempo aqui é bem resumido, mas você pode dar uma verificada aí em sua casa, fazer as suas anotações para levar como um bom subsídio para a sua escola bíblica dominical. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Está em Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 20. Paulo aqui está considerando que a sua missão era dar início a uma igreja dentro das maiores populações da sua época. Então ele escolhia grandes centros populacionais, dava início a uma igreja. Quando essa igreja estivesse caminhando bem já, com as suas próprias pernas, como nós costumamos dizer, bem fundamentada no Evangelho, então essa igreja daria sequência à evangelização naquele lugar, e o apóstolo Paulo então seguiria para outras áreas ainda não alcançadas pelo Evangelho. A verdade prática vai nos dizer assim: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Entendamos da seguinte forma, que cada crente em Cristo, ele precisa ampliar a sua visão e o seu campo de ação quanto à obra missionária. Precisamos entender que nós temos um chamado, e esse chamado é para evangelizar, é um compromisso. Nós temos uma ordem de fazer missão, uma ordem de fazer discípulos, e nós precisamos avançar sempre, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso campo de atuação e fazer aquilo que Jesus Cristo nos propôs como ordem para fazermos. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo de número 15, dos versículos 20 ao versículo de número 29. Nós vamos partir agora para a introdução do comentário da nossa lição, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele dedica um bom tempo à unidade da igreja, através do amor entre os crentes maduros e imaturos. Então ele vai fazer esse paralelo, vai falar a respeito daqueles crentes que já alcançaram uma maturidade e aqueles que ainda estão iniciando a sua caminhada, a sua fé cristã, que ainda estão imaturos. Ele vai demonstrar à igreja também o seu desejo de continuar o seu trabalho, de levar o evangelho aos gentios. E ele conclama então a igreja de Roma a seguir com ele, com o seu apoio
e as suas orações. Ainda que os irmãos da igreja de Roma não pudessem acompanhá-lo, andando com ele a fazer a sua missão, a levar o evangelho aos lugares ainda não alcançados, mas ele faz uma proposta, ele conclama, ele chama os irmãos da igreja de Roma que o fizessem contribuindo, que o fizessem ajudando ele nesse trabalho missionário e o fizesse também intercedendo em seu favor. Nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a necessidade de uma cosmovisão missionária. E aí está subdividido em 3 subtópicos: o propósito da missão, o agente da missão e a esfera da missão. Então, embora Paulo nunca tivesse encontrado a maioria dos crentes da cidade de Roma, ele estava certo que provavelmente através de notícias recebidas sobre eles, de que eles já estavam espiritualmente maduros. Paulo sabia que eles estavam agindo bem e vivendo para agradar a Deus, que tinham um pleno entendimento já da verdade do Evangelho, e eles agora eram capazes de praticar o tipo de encorajamento que ele havia acabado de pedir para que eles usassem uns com os outros. Poderia até parecer assim que Paulo estava sendo ousado demais em escrever dessa maneira a uma igreja a qual ele não tinha fundado. Mas ele era o apóstolo dos gentios. Ele foi nesse intuito que resolveu escrever a carta, como está registrado na segunda de Pedro, o capítulo 1, versículo de número 12, e também o capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele estava qualificado para escrever, porque Deus lhe havia concedido então esse privilégio especial de ser um ministro de Jesus Cristo entre os gentios, e queria então que os crentes da cidade de Roma, os crentes romanos, fossem participantes dessa bênção com ele. Ele sabia o quanto era importante esse trabalho missionário, e ele queria que os irmãos da igreja de Roma então se esforçassem para estar com ele fazendo esse trabalho missionário. A obra missionária de Paulo era um ato de adoração. Veja como Paulo via a obra missionária, via como uma adoração a Deus. Ele considerava então a igreja dos gentios como uma oferta agradável que ele apresentava a Deus, esperando que ela fosse aceita. Então o apóstolo Paulo, ele está evangelizando os gentios, e na mesma proporção que ele evangelizava, ele apresentava então essa igreja a Deus. Qual o propósito então de se fazer missão hoje? Eu diria que os mais diversos, desde a arrecadação financeira até promoção pessoal de alguns. Mas nós vemos também que existem aqueles, e eu acredito ser a sua maioria, que tem o seu coração sincero e que procuram levar então o evangelho genuíno de Jesus Cristo àqueles ainda que não conhecem. Mas é uma grande realidade nos dias atuais que muitas pessoas, muitos daqueles que se dizem missionários, a sua intenção na verdade não é propagar o evangelho, não é falar do amor de Cristo, mas tem uma visão distorcida, diferente, e de repente a sua intenção, o seu propósito é totalmente diferente do que aquele que a Bíblia nos propõe. O apóstolo Paulo, ele sabia que toda a glória do seu ministério estava dirigida somente a Cristo, pois era Cristo que estava realizando a obra de conduzir os gentios a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia claramente que tudo dependia de Cristo. O apóstolo também sabia muito bem que ele era um instrumento através do qual Deus estava operando. Então veja bem, porque a missão aos gentios estava sendo realizada pelo que ele dizia e fazia. O apóstolo Paulo estava realizando grandes obras, o apóstolo Paulo estava falando o evangelho, o apóstolo Paulo estava realizando milagres pelo poder e a virtude do Espírito de Deus. Paulo então, ele tinha feito sinais e prodígios
que confirmavam a autoridade das suas palavras. Então, o apóstolo Paulo estava falando o evangelho, estava ensinando, mas os sinais e as maravilhas seguiam ele por onde ele estava indo e desta forma, então, confirmava a autoridade das suas palavras. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele percebe que havia sido estabelecidas igrejas em número suficiente na área onde ele estava, não apenas por ele, mas também por outros apóstolos e outros missionários também que existiam, e que essas igrejas podiam então completar a obra da evangelização. Ele quer então ampliar o seu projeto missionário. Ele não quer ficar parado, estagnado, como ele não ficou só em Jerusalém. Eles saíram a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho. Veja bem então, nessa ampliação do seu projeto missionário, que ele não havia ficado só em Jerusalém, mas saiu a fazer a obra de Deus, ele havia pregado então o evangelho até onde nós hoje conhecemos como a Iugoslávia, que está entre a Grécia e a Itália. Veja então, o seu desejo, o desejo de Paulo era levar as boas novas onde nenhum missionário ainda tivesse chegado. Veja a visão do apóstolo Paulo, uma visão realmente do reino, de falar o evangelho, de propagar o evangelho. Não era algo que ele estivesse visando a sua promoção pessoal ou o seu nome, não. Ele dava início a um trabalho missionário quando aquele local, a igreja daquele local estivesse suficientemente embasada no evangelho, então ele fazia daquele lugar uma base missionária e ele seguia para um outro lugar para pregar o evangelho onde ainda as pessoas não haviam ouvido. Então, nós vemos aí o comentarista da lição, ele traz aí uma advertência, ele faz uma advertência à igreja atual a seguir o modelo de Paulo, mas que infelizmente hoje a evangelização ela ocorre muito mais por conquista de territórios do que pela propagação do evangelho. Nós vemos que muito mais, as pessoas falam muito mais, pregam muito mais, até mesmo enviam muito mais missionários, mas por concorrência e demonstração de poder denominacional do que por amor às almas. E essa é uma grande realidade, totalmente na contramão do que o apóstolo Paulo fez, do que ele deixou escrito e do que ele ensinou. Então nós vemos que a intenção hoje de se fazer missão em muitas partes, não quero aqui generalizar, mas em muitos lugares que eu conheço, e eu posso falar isso por experiência própria, porque eu vivi muito essa questão do trabalho missionário, em muitos lugares é mais para promoção pessoal mesmo, mais para promoção da denominação do que para propriamente dito para se pregar e se levar o evangelho. Mas a palavra de Deus também nos diz que o que importa é que o evangelho seja pregado, seja levado. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar a respeito da necessidade do planejamento missionário. Está subdividido em 2 subtópicos: estabelecer base e estabelecer intercâmbio. Entendemos da seguinte forma que o planejado destino da próxima viagem de Paulo era a Espanha. É isso que ele estava planejando. No caminho, então, ele iria parar em Roma para desfrutar da companhia dos crentes, dos irmãos daquela cidade. Não pretendia ficar ali muito tempo, até para não dar e entender aqueles irmãos e aquela igreja que ele estava ali em busca de algum tipo de liderança, ou até mesmo que os irmãos não viessem pensar que ele estava ali para tirar vantagem da hospitalidade. Então a sua passagem ali seria rápido e ele queria estabelecer ali uma base, conversar com a igreja, mostrar a sua necessidade, que era conseguir a ajuda daquela igreja para prosseguir a sua viagem até o seu destino, o próximo território que ainda não havia sido alcançado pelo evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha algo fixo na sua mente: falar do evangelho àqueles que ainda não haviam ouvido, ainda não conheciam. A Espanha, ela era uma colônia romana. Lá havia muitos judeus e ele queria levar as boas novas para estes judeus que ali estavam. E ele precisava
do apoio da igreja de Roma. A igreja de Roma seria um ponto estratégico para a manutenção e a propagação do evangelho na Espanha. Então, ali Roma, ele queria que a igreja de Roma fosse um ponto, que a igreja de Roma fosse uma base que o auxiliasse de todas as formas na propagação do evangelho em Roma. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a sua parte para garantir a sua manutenção no campo missionário. Então, quando ele chega na igreja de Roma, ele conversa com os irmãos conhecem de mais perto a sua intenção, o seu projeto missionário de levar o evangelho à Espanha, e dessa forma ele conclama aquela igreja a ajudá-lo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele quer agora que aquela igreja de Roma, que foi alcançada, agora também seja uma igreja missionária. Hoje nós vemos quantos testemunhos nós ouvimos hoje de missionários que foram enviados para o campo missionário, até com grande despedida, com grandes cultos, e depois foram abandonados à própria sorte. Veja que o apóstolo Paulo, ele faz uma base, ele conversa bem, para que ele não ficasse lá à própria sorte, abandonado também. Qual o resultado, então, que nós vemos nos dias atuais? O resultado que nós vemos é que esses missionários que foram enviados e foram abandonados, nós vemos uma grande quantidade de filhos de missionários hoje que são descrentes por causa do abandono de seus pais pelas igrejas que o enviaram. Então veja a consequência drástica, e isso que eu estou falando a você, caríssimo professor ou professora, você aí na sua sala de aula, se você perguntar e conversar, você vai ver e vai ouvir muitos testemunhos a respeito da veracidade daquilo que eu estou falando aqui. É tempo, irmãos, da igreja ter um retorno ao evangelho genuíno e encarar a obra missionária como Paulo encarava, um ato de adoração a Deus. Então, os crentes de origem gentílica da Macedônia e Acaia, eles haviam recolhido ofertas e entregue a Paulo, para que Paulo levasse juntamente com os seus representantes, os representantes da igreja gentílica, aos crentes judeus de Jerusalém que estavam em dificuldades. Que tipo de dificuldades? Nós vemos que os crentes gentios, eles sentiam uma grande satisfação e alegria também em servir aos seus irmãos de Jerusalém, de quem haviam recebido bênçãos espirituais e que agora estavam passando por dificuldades. Essas dificuldades estavam relacionadas àqueles irmãos que haviam então aceitado o evangelho, e esses judeus agora, após aceitar o evangelho, eles eram abandonados pela sua família, eles eram abandonados pelos seus amigos, e desta forma começavam a passar necessidade. Então essa ajuda que a igreja gentílica estava enviando através do apóstolo Paulo era para ajudar esses irmãos necessitados que haviam aceitado o evangelho e por ter sido abandonados agora estavam passando por necessidades. Então essa ajuda, ela era necessária, porque o cristianismo ali não era bem aceito pelas autoridades judaicas, e dessa forma os cristãos, os novos cristãos, eles eram banidos então das suas famílias e afastados dos seus amigos. Como a igreja local em Jerusalém tinha poucos recursos, essa ajuda, esse socorro era muito bem-vindo para auxiliar aqueles irmãos. Então o apóstolo Paulo, após ele resolver essa questão, então ele já se achava livre. Depois de resolver essa questão, ele já poderia então estar seguindo para a Espanha. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que fala a respeito da necessidade espiritual na obra missionária. Está também subdividido em 2 subtópicos, a necessidade de cobertura espiritual e a necessidade de refrigério espiritual. Eu quero dizer a vocês, queridos professores, que eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão de cobertura espiritual como é tratado hoje. Que um líder detenha essa cobertura, e se alguém sair debaixo dessa cobertura que ele diz ter,
Então, estará em pecado ou estará sujeito ao fracasso? Eu entendo que a cobertura espiritual é de Cristo. Ele quem morreu na cruz do Calvário, nos comprou com o seu sangue precioso e detém todo o poder. Eu preciso estar debaixo, então, da cobertura de Cristo e não de um líder, uma igreja qualquer, ainda que eu entenda muito bem que é necessário nós obedecermos aos nossos líderes e às nossas igrejas. Mas é preciso nós entendermos também que a questão de cobertura espiritual, como é ensinado por muitos hoje, é antibíblica. O que o apóstolo Paulo pediu em várias de suas cartas foi que se fizessem orações intercessórias em seu favor. Que se fizessem então essas orações, porque ele estava viajando, ele tinha preocupações na sua viagem, ele tinha preocupações depois que ele chegasse em Jerusalém também. Então, que eles não somente orassem, mas se juntassem no trabalho de Paulo. Paulo queria que se juntassem ao seu trabalho de promover então o evangelho de Cristo, a causa de Cristo. Então, o termo grego que nós vemos aí para combatais comigo era usado frequentemente em conexão com acontecimentos atléticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma equipe, que um grupo, precisava demonstrar em ação, em conjunto que eles iam realizar. Então, uma unidade, uma união. E era isso que Paulo estava dizendo e conclamando, então, os crentes romanos que pudessem estar com ele nessa labuta. Ainda que eles não pudessem estar com ele pessoalmente todos os dias, mas que estivessem em intercessão, em oração e também com a sua ajuda financeira para que ele pudesse, então, levar e falar do Evangelho. Eles não poderiam, os romanos, os irmãos da cidade de Roma, não poderiam estar fisicamente com o apóstolo Paulo, mas poderiam sim estar se esforçando com ele em oração e também o ajudando. Então veja bem que essa também era uma maneira muito sutil do apóstolo Paulo, mas muito eficiente também, de dar ênfase de que ele não era independente, que ele fazia parte do corpo de Cristo, do corpo daquela igreja também, e que ele precisava ajuda desse corpo cristão. Veja que é muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo, e os romanos estavam entendendo essa colocação e com certeza estavam já auxiliando o apóstolo Paulo. Paulo, ele levava muito a sério o seu chamado e o seu trabalho missionário, sabendo que dependia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o êxito do seu trabalho. E as orações intercessórias em seu favor eram de grande importância. Então Paulo, o apóstolo Paulo, não abria mão de jeito nenhum do seu contato com a igreja, do seu contato com o povo, do seu contato com aqueles irmãos que estavam dispostos a ajudá-lo, tanto financeiramente quanto com as suas orações. Vejamos também que o pedido específico de oração de Paulo se refere ao seu retorno a Jerusalém. Veja bem, Paulo conhecia o perigo que o aguardava no seu retorno. Por essa razão ele pediu oração. O que estava acontecendo? Ele temia pela sua segurança. Paulo ainda era considerado um traidor da sua fé por alguns dos seus companheiros, por alguns cristãos ainda, que poderiam em Jerusalém intentar mal contra a sua vida. Então, por essa razão, ele pede oração. Essa oração também que ele estava pedindo era para que os seus irmãos judeus em Jerusalém pudessem receber de bom grado aquela oferta e também a chegada dos irmãos gentios que Paulo estava levando com ele. Era uma questão que precisava também de oração para que os irmãos que estavam ali em Jerusalém recebessem bem aquela comitiva que estava chegando, bem como também a oferta. Então, o que o apóstolo Paulo pede oração para que tudo corresse bem. E se tudo corresse bem em Jerusalém, então Paulo esperava visitar novamente, voltar à igreja de Roma, para finalmente ser capaz de recrear com eles, de passar um tempo com eles, um tempo de regozijo e um tempo também de se
revigorar, não só materialmente, mas também espiritualmente, juntamente com seus irmãos. Então, a oração era para isso, para que ele se desse bem naquela viagem, para que tudo corresse bem e ele voltasse em paz para estar com a igreja de Roma e ali então se recrear, desfrutar da comunhão, da amizade dos seus irmãos, ter um revigoramento físico e espiritual, ainda que nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos dá esse refrigério espiritual, mas o apóstolo Paulo estava então rogando as orações para que tudo fosse bem em sua viagem, ele pudesse voltar em paz. Observe bem, a expectativa do apóstolo Paulo em estar com os outros crentes, às vezes, nós lendo e entendendo o que o apóstolo está falando aí, nós nos deixa um tanto envergonhados, sabe? Porque devido aos nossos frágeis esforços aí, para nos prepararmos para a nossa adoração ao Senhor, juntamente com a nossa comunidade, juntamente com a nossa igreja, bem como também a falta de fervor que muitas vezes nós temos ao pensarmos nos momentos que passaremos com os outros crentes. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos deixa aí um grande ensinamento, irmãos, que nós precisamos ter amor e ter desejo de estar na igreja, ter desejo de estar com os nossos irmãos. E o apóstolo Paulo demonstra isso claramente, seu desejo de voltar para estar com os irmãos em Roma. É verídica então a citação de que missão traz a cada um de nós uma satisfação indizível em nosso coração. Isso é uma realidade, irmãos. Aquele que faz missão, ele tem uma alegria, algo extraordinário que acontece no seu coração. É também inexplicável o resultado que o fazer missões proporciona à igreja que pratica essa ordem de Cristo. É um grande mistério. Não tem como nós explicarmos o resultado que acontece tanto na área física quanto na área espiritual de uma igreja. O que acontece de prosperidade numa igreja que faz a obra missionária com amor, que investe realmente em obra missionária, e o apóstolo Paulo entendia muito bem disso. Nós vemos que então que o apóstolo Paulo, ele encerra esta sessão com uma expressão judaica. Qual expressão? Ele diz assim: o Deus de paz seja com todos vós. Então, ele utiliza essa expressão para findar essa sessão da carta. A maior parte desta carta, nós vemos que ele havia explicado a natureza e os resultados da graça de Deus. Portanto, era natural que no seu encerramento, ele também se referisse ao Deus de paz. Veja que algo extraordinário que é essa finalização dessa sessão que o apóstolo Paulo faz. Partindo então para a conclusão desta lição, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele planeja nos detalhes a sua viagem à Espanha, passando por Roma, onde os cristãos teriam a oportunidade de conhecer então do próprio Paulo, ele mesmo falar a respeito de como seria o seu trabalho missionário. Veja bem, eles teriam também o privilégio de trabalhar com ele através das suas orações e também das suas ofertas. Quer dizer, eles iam acompanhar o apóstolo Paulo com as suas ofertas e com as suas ajuda através das suas orações intercessórias. Então, Roma teria sim o privilégio de apoiar nada menos do que o maior missionário de todos os tempos. É bem verdade que nós estamos falando do apóstolo Paulo sem deixar de lado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço você estar comigo em mais essa explanação desta lição, conclamando você a voltar a estar comigo na próxima lição. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula de Escola Bíblica Dominical. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD, e eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você para estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.